Olá, amigos! Mais uma vez estamos aqui de volta com todos vocês e o nosso amigo aqui, Dr. José Luiz. Estamos trazendo para todos vocês, mais uma vez, Apocalipse, onde o fim é o começo. Tudo bem, Luiz? Olá, pastor Genival. Olá, queridos ouvintes. Hoje, novamente, com um tema muito importante, né? Gostaríamos que os ouvintes convidassem seus amigos para assistir, sua família. Um tema muito importante que seria o Apocalipse e os Evangelhos. Nada melhor do que ouvir o próprio Jesus Cristo, nosso próprio Senhor Jesus Cristo, falando a respeito dos eventos do final dos tempos. Então, aqueles ouvintes, amigos que ainda não assistiram os vídeos anteriores também, nós falamos a respeito do Apocalipse e os profetas, a respeito do Apocalipse e as festas. Seria muito importante que os ouvintes que estão começando a assistir agora, sendo este o primeiro vídeo, que ele também assista os vídeos anteriores. E você que já nos acompanha, né, todos os sábados, sabe realmente que essa live aqui ela traz grandes conteúdos, um conteúdo muito interessante, e como não poderia ser diferente, hoje o Apocalipse e os Evangelhos, que é citado por Mateus, no capítulo 24 de Mateus, é citado também por Marcos, no capítulo 13, no livro de Marcos, capítulo 13, e também por Lucas, no capítulo 21. É isso aí. Muito bem. A gente sabe que são várias as revelações trazidas nos evangelhos e merecem esse destaque aí, como você já falou, Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Resposta do Senhor Jesus Cristo. E a pergunta: quando serão essas coisas e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? A gente pode ver aqui três perguntas em uma, né? Quando serão estas coisas? Quer dizer, que Jesus estava se referindo. Quando serão essas coisas? Eu vou falar aqui o que seriam essas coisas. E que sinal da vinda e do fim? Três perguntas ao mesmo tempo. Quando serão estas coisas e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Eu vejo assim, Luiz, porque o que acontece? Tudo começa ali quando os apóstolos eles estão saindo do templo. Gostaria até de dar uma ênfase aqui no templo, porque esse templo ele realmente estava muito bonito. Ele estava bem acabado. As pedras, porque Herodes ele estava querendo a popularidade do povo e ele estendeu o templo. Ele reconstruiu. E assim, quando os apóstolos saem, que mostra para o Senhor Jesus. Isso já é uma mensagem, né? Isso já é uma mensagem para a gente não ficar muito entusiasmado com as construções e com a beleza desse mundo, dessa vida, né? A gente tem que estar voltado para as coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou em coração humano. Então, Jesus dá a resposta para ele. Tudo isso aqui vai ser destruído. Em outras palavras, Jesus disse: olha, tudo isso aqui vai ser destruído. Contando quando o Senhor Jesus disse que ia ser destruído, até a destruição, levaram-se 37 anos, mais ou menos. E ali estava aquele templo, belo templo, por terra, se cumprindo o que Jesus falou, que não ficarão pedras sobre pedras que não fossem derrubadas. Bom, das três perguntas, uma já se cumpriu. Agora falta aquelas outras duas perguntas. Quando será a tua vinda e o fim? Então são duas perguntas muito próximas, a resposta muito próxima, né, Luiz? Porque quando será a tua vinda e o fim do mundo? E o Apocalipse ele vem com esse quebra-cabeça para que a gente venha juntar as peças, usar os nossos neurônios, temos que pensar, mas temos que orar buscando revelação, buscando inspiração do Espírito Santo. Exatamente. Isso que o senhor falou a respeito do templo, né, importantíssimo.
Nem sempre o material reflete o imaterial, nem sempre aquilo que nós estamos vendo com os nossos próprios olhos, né? Nós estamos vivendo uma época em que a maioria das igrejas, né, constrói grandes templos, e isso não é um problema, né? O problema é a admiração ou achar que por si só, ou pela só boniteza, ou pela riqueza da igreja, né, que seria inclusive a última alerta da última carta à igreja, prevista no Apocalipse, a igreja rica, ela não pode se perder nessa riqueza e achar que o material está refletindo o imaterial, ou seja, sua condição espiritual. Né? E fica esse alerta aí, que muito bem observado pelo senhor, professor Genival. Agora, em relação à pergunta, acredito que essa seja uma das perguntas que mais são feitas, né? Quando a gente vai tocar nesse assunto Apocalipse. Quando é que vai acontecer? Quando é que Jesus vai voltar? Quando será a vinda, a segunda vinda de Cristo? Quando é que nós teremos esses eventos apocalípticos acontecendo? Essa é a maior pergunta. E para responder esta pergunta, né, que é realmente uma pergunta muito difícil de ser respondida, nós temos algumas correntes escatológicas que interpretam o Apocalipse e também cada um desses capítulos que nós falamos, capítulo 24 de Mateus, 13 de Marcos e 21 de Lucas. Tanto a corrente preterista, quanto a historicista, quanto a futurista, também eles fazem uma concepção, uma interpretação dos eventos relatados pelo próprio Senhor Jesus Cristo a respeito do final dos tempos, sobre a sua perspectiva. Então é importante, né, como nós iniciamos o vídeo, que aqueles que ainda não assistiram, que assista as nossas lives a respeito do preterismo, do futurismo, do historicismo, a respeito das correntes que tratam sobre o arrebatamento, tudo isso já foi falado nas lives anteriores. Então, a princípio, Mateus 24. Mateus 24 é a passagem bíblica que a maioria dos futuristas se utilizam para interpretar o Apocalipse ou o final dos tempos, os eventos do final dos tempos, de forma cronológica. Então, eles compreendem que, pela leitura do livro de Mateus, capítulo 24, os eventos que ali são descritos no futuro, são eventos que aconteceriam no futuro, de forma cronológica. Já os historicistas e preteristas, eles se utilizam, na maioria das vezes, da leitura de Marcos 13 e Lucas 21, porque tanto Marcos quanto Lucas, eles utilizam de conectivos que alteram as ordens dos eventos, né? E nós vamos mostrar daqui a pouco esses conectivos para que o ouvinte consiga compreender muito bem qual é a forma de interpretação de cada uma dessas correntes. Pastor Genival. Sim. Agora, quando a gente fez essas perguntas e a gente foi se aprofundar, a gente procurou trazer aqui para o livro com diligência, eu e o Luiz, esse livro, deixa eu mostrar aqui a capa para vocês, esse livro Apocalipse, onde o fim é o começo. Eu e o Luiz, o Nilvando Soares e o David Rodrigues, seu Emerson Januário, e a gente orava antes e buscava no Senhor e estudamos e nos aprofundamos. Eu acredito, amigos, de que se você adquirir esse livro e você estudar, ter ele não para ler como você lê qualquer um outro livro, porque isso aqui é um livro de estudo, é um livro de pesquisa, é um livro que você vai se aprofundar justamente no Apocalipse, tratando dessas perguntas e dessas respostas. A gente não procurou é, comprar um partido, a gente não procurou trazer, especificar uma interpretação teológica. Não. A gente trouxe de uma forma para que você possa se identificar à medida em que você lê a Bíblia. E como nós trouxemos o Apocalipse e as festas, o Apocalipse e os profetas, e agora o Apocalipse e os evangelhos. Isso vai ser muito importante você entender que há essa conexão, essa linguagem, esse diálogo entre lá o finalzinho das coisas que estão
para acontecer e os sinais. Porque o Senhor Jesus deixou claro isso, que é para a gente ficar atento aos sinais. Os sinais vão dar, serão os indicadores, né? Porque como o Senhor ele não faz nada sem revelar aos seus servos, então ele está dando os sinais para que os seus servos que estão atentos, que estão com as suas luzes acesas aí, suas lamparinas acesas, então vão estar estudando, pesquisando, aprendendo e atento aos sinais. Nós tivemos agora esse eclipse, né, que passou. Esse eclipse também ele é um dos sinais porque está ligado à natureza, Luiz. Perfeito. E é interessante isso que o senhor falou, né, a respeito principalmente do livro, forma que a gente procurou trazer para o leitor, né, que futuramente adquirir esse livro, a forma simplificada da interpretação. Se o senhor abrir a página 39, mostrar para aqueles que estão nos acompanhando aqui, lá na página 39, nas notas de rodapé, lá diz exatamente quem são, né, os autores desses livros, Mateus, Marcos e Lucas. Porque quando nós falamos que cada um trata da mesma temática ou daquilo que o Senhor Jesus nos trouxe como eventos escatológicos do final dos tempos de uma forma diferente, a gente vai entender o porquê quando a gente compreende quem são os autores desse livro. Né? E o primeiro deles é Mateus, né? Lá na nota de rodapé, na página 39, tá lá, Mateus, ele foi um dos discípulos do Senhor Jesus. E antes de ele ser discípulo, ele era um coletor de impostos. Já Marcos, ele não era um discípulo direto de Jesus Cristo, ele era um dos discípulos de Pedro, né? Assim como Lucas. Lucas também não foi contemporâneo a Jesus Cristo, ele foi discípulo de Paulo. Então, cada um desses autores tem uma perspectiva diferente de uma mesma narrativa do Senhor Jesus, e cada um conta de uma forma diferente, que faz com que aquele que vai analisar o Apocalipse ou analisar os eventos dos finais dos tempos que estão descritos aqui em Mateus, em Marcos e em Lucas, também de uma forma diferente, compreendendo quem são os seus autores. Né? E isso leva justamente às divergências de interpretação escatológica. Né? Não é dizer que um ou outro está correto ou que um ou outro está errado, mas sim mostrar a perspectiva de cada um desses autores e a interpretação de cada uma dessas correntes. E aí, já acompanhando, né, aqui, Mateus 24, pela perspectiva de Mateus, né, que a maioria dos turistas, eles fazem essa leitura de forma cronológica, ou seja, um evento atrás do outro, o primeiro evento aqui que o escritor, né, Mateus, ele faz exatamente falar a respeito dos falsos cristos. Mostra para o leitor, pastor Genival, lá página 42. Depois de a gente colocar em 3 colunas, Mateus, Marcos e Lucas, os mesmos eventos, lá na página 42 nós temos a cronologia, ou seja, nós colocamos qual foi a cronologia de cada um desses autores. E o primeiro autor, que é Mateus, ele começa a sua narrativa falando a respeito dos falsos cristos. A resposta de Jesus Cristo à pergunta dos discípulos, segundo o olhar de Mateus, é: primeiro, falsos cristos, ou seja, irão surgir, e ninguém os engane, irão surgir falsos cristos. Depois, Mateus fala a respeito do princípio das dores, ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, tudo isso é necessário que aconteça, mas ainda não é o fim. Quando ele alerta que ainda não é o fim, ou seja, isso é o princípio das dores. Depois do princípio das dores, Mateus, ao relatar a fala do Senhor Jesus Cristo, ele fala assim: então vos hão de entregar para seres atormentados. Então, na visão de Mateus, após o princípio das dores, haverá uma intensa perseguição aos discípulos do Senhor Jesus, certo? Depois disso, dessa intensa perseguição aos cristãos, aos profetas, nós teríamos um período de apostasia. Muitos apostatarão da fé, desanimarão da sua fé. Depois dessa apostasia, haveria então uma renovação do corpo, um avivamento, um grande avivamento e uma ampla pregação do evangelho.
Para depois, então, nós termos a abominação da desolação, isso está previsto lá em Mateus 24:15. Lá cita a respeito que quando vires, diz assim, ó, Mateus 24:15, quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Aí, a partir daí, ele fala vários eventos de perseguição, né? Os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver no telhado não desça, será um momento de grande sofrimento. Então, pela leitura de Mateus 24, o que muitos intérpretes compreendem de Mateus 24:15? Quando eles leem aqui, eles dizem o seguinte: esse aqui é o anticristo. E ele está onde ele não deveria estar. Ou seja, aí nasce também a interpretação de que seria necessário haver uma construção de um terceiro templo em Jerusalém. Então, para que o anticristo, homem da abominação, esteja aonde ele não deveria estar, no lugar santo, deveria haver a construção de um terceiro templo. Então, por isso, muitos dos ouvintes que aqui nos ouvem vai ver vídeos na internet, pessoas falando a respeito de um terceiro templo, que essa reconstrução do templo abriria a porta para a vinda do anticristo e etc. Compreenda que esta é uma visão futurista a respeito de Mateus 24, certo? Dando continuidade, depois, na cronologia ainda de Mateus, seguindo a página 42, já indo para a página 43, na linha aqui que o pastor Genival colocando para vocês, período de grande tribulação. Depois a aparição dos falsos cristos e falsos profetas. Por fim, os elementos celestiais são abalados e, por fim, a vinda do Filho do Homem. Todos esses eventos relatados de forma cronológica no livro de Mateus 24, para os futuristas, ocorrerão no futuro, ou seja, naquele período que nós falamos, você que ainda não assistiu a live, o Apocalipse e os profetas, em que nós falamos sobre as 70 semanas de Daniel. Então, se você não ouviu, assista. Se você ainda não assistiu, assista. Porque faz conexão com o que nós estamos falando agora. Então, para os futuristas, esses eventos que nós acabamos de ler, segundo a linha cronológica de Mateus, seriam eventos que aconteceriam lá no sétimo últimos anos das 70 semanas de Daniel, que seria no futuro. Já aqueles, né, historicistas, os intérpretes, aqueles que estudam a escatologia bíblica a partir de uma perspectiva historicista ou preteristas, eles utilizam-se dos textos de Marcos e de Lucas. E eu vou explicar por quê. Lá no livro de Marcos, a cronologia é um pouco diferente. Se nós pegarmos o livro de Marcos, é o seguinte, lá na página 42 do nosso livro, diz o seguinte: cronologia de Marcos. Primeiro, falsos cristos. Depois do falsos cristos, nós teríamos a ampla pregação do evangelho, o que já é diferente do que está escrito em Mateus. Depois teríamos a perseguição aos discípulos. Depois teríamos o princípio das dores, a abominação do desolamento, que não seria necessariamente o anticristo, mas um estado de abominação assoladora, porque os profetas maiores e menores do Antigo Testamento, inclusive Daniel, já previu que haveria a destruição de Jerusalém e Israel seria levado ao exílio a outras nações. E seria implantado em Israel um estado de abominação assoladora. Então, para historicistas e preteristas, na verdade, aqui não estaria falando do anticristo, mas sim de um estado de abominação assoladora. Depois desse período, né, desse estado de desolamento, haveria o período de grande tribulação, depois a aparição dos falsos cristos e dos falsos profetas, depois os elementos celestiais seriam abalados e, por fim, a vinda do Filho do Homem. E Lucas também, por sua vez, com seu olhar de médico, né, e discípulo ali de Paulo, ele traz a seguinte perspectiva ao relatar aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse, né, em seu livro, Lucas capítulo 21. Primeiro, para Lucas, haveria a perseguição aos discípulos, depois os falsos cristos, depois a abominação, que seria cerco a Jerusalém, e não necessariamente o anticristo. Período de grande tribulação, para os preteristas, esse período de grande tribulação foi nos primeiros séculos em que a igreja foi
intensamente perseguida. O princípio das dores, aí sim seriam eventos mais futuros. Princípio das dores, os elementos celestiais seriam abalados e, por fim, a vinda do Filho do Homem. E eu gostaria de mostrar, pastor Genival, esses conectivos para que aqueles que nos assistem, se o senhor puder voltar lá na página, volte lá na página, por favor, página 40, para que nós venhamos mostrar aí para o ouvinte, aquele que está assistindo aqui a nossa live, em relação às diferenças. Lá na página 40 do livro O Apocalipse, onde o fim é o começo, futuramente será lançado aí, tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas nessa compreensão. Nós temos as 3 colunas. A primeira seria a leitura de Mateus a respeito dos eventos descritos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A do meio seria os eventos relatados por Marcos. E a terceira coluna seria os eventos relatados por Lucas. Então, se nós pegarmos aqui, ó, então, primeira de Mateus, então vos hão de entregar para seres atormentados. Então, lembra, primeiro Mateus falou dos falsos cristos, Mateus primeiro falou dos falsos cristos, depois do princípio das dores, depois do princípio das dores, o que Mateus ele diz? Qual o conectivo que ele utiliza? Ele utiliza o conectivo então. Ou seja, então, após o princípio das dores, hão de vos entregar para seres atormentados, e vos matarão, e vos odiarão entre todas as nações. Então, para os futuristas, quando está escrito em Mateus 24, a respeito desse e vos hão de entregar, seria após o princípio das dores. E assim por diante. Então, Lucas sempre utiliza desses conectivos. Então, ó, primeira coluna, terceira linha, então vos hão de entregar. Um pouco mais abaixo, nesse tempo muitos serão escandalizados. Um pouco mais abaixo, ainda na coluna de Mateus, e fugirão muitos falsos profetas. Um pouco mais abaixo, e surgirão, um pouco mais abaixo, e por se multiplicar a iniquidade. Então, Mateus, ele utiliza de conectivos, então, e, o que pressupõe para os futuristas que são eventos que acontecem um atrás do outro no futuro. Já na linha do meio, que é a concepção de Marcos a respeito dos eventos descritos por Jesus Cristo, nós vemos, inclusive está até sublinhado, né? Estas coisas são os princípios das dores. Então, Jesus Cristo, no livro de Marcos, teria relatado primeiro o princípio das dores. Só que olha o conectivo que Marcos utiliza. Ele não utiliza o então. Ele utiliza mais olhai por vós mesmos. Ou seja, está acontecendo o princípio das dores, não é o fim ainda, mas, ó, discípulos, olhai por vocês. Ele não fala como se fosse algo depois, mas algo simultâneo. Agora, olha para a terceira coluna. Dá uma olhadinha para a terceira coluna que o pastor Genival está mostrando aí para vocês, na página 40. Está sublinhado também. O que Lucas fala? Mas antes de todas essas coisas, ou seja, antes do princípio das dores, antes vos lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões. E aí os preteristas falam, está vendo? É antes do princípio das dores. Nós não teríamos uma perseguição futura. Na verdade, o que está dizendo aqui, Jesus Cristo, ele falou o que aconteceria no princípio das dores, ele faz uma volta temporal para dizer aos discípulos, olha, discípulos, vai ter um período de princípio das dores, só que antes do princípio das dores, vos perseguirão. Vos quem? Os discípulos. Não seria uma perseguição futura, mas uma perseguição aos próprios discípulos daquela época. Essa que é a diferença de interpretação para historicistas e futuristas. Para os futuristas, essa perseguição ela é futura, após o princípio das dores. Para os preteristas e alguns historicistas, a perseguição ela acontece antes do princípio das dores. Seguindo um pouco mais à frente, né, onde está dizendo assim, vou mostrar aqui para vocês. Ó, no segundo parágrafo da coluna do meio, mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre as nações. Já na coluna do lado esquerdo, que é a primeira coluna,
A pregação do evangelho, ela já acontece, ó, e este evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Ou seja, na concepção de Mateus, a pregação do evangelho, ela ocorre mais ao final. Já na concepção de Marcos, essa pregação do evangelho, ela acontece antes do princípio das dores e antes até mesmo da perseguição aos discípulos. Olha a diferença da leitura desses três autores, Mateus, Marcos e Lucas, em relação aos eventos do final dos tempos. Né, pastor Genival? Sim, Luiz, muito diferente. Eu gostaria até mesmo de ler aqui na página 43, Luiz, onde nós escrevemos. Só que antes de eu ler, deixa-me falar com você que está assistindo aqui esta programação, porque, embora o Luiz já falou, e eu queria só repetir, que nós temos na playlist aqui do canal, nós temos a playlist de todos os programas desde o início, quando nós começamos. Você pode assistir, você que está pela primeira vez, para você pegar por ordem, então você pode assistir ali na playlist, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Sempre quando chegar um vídeo, você que é inscrito, dê um joinha, dê um like, para poder você impulsionar o vídeo para outras pessoas assistirem essa programação, esse vídeo, esse assunto que nós estamos falando sobre a vinda do Senhor Jesus, sobre o Apocalipse, tá bom? Então, como eu falei de ler aqui na página 43, tá aqui assim, ó, Luiz, só para poder ligar aí o que você está falando, essas diferentes formas, né? As diferentes formas de escrever a ordem dos eventos citados acima fazem com que os preteristas, historicistas, futuristas e idealistas reafirmem suas diferentes teses a depender de qual dos evangelhos estão mais aproximados. Veja o Evangelho segundo Mateus, ao transcrever os relatos do Senhor Jesus sobre a destruição do templo e sobre os acontecimentos do final dos tempos. O faz de forma sequencial. As conjunções textuais utilizadas pelo apóstolo Mateus dão a entender ao leitor que todos os eventos ali relatados são sequenciais e, portanto, futurísticos, já que logo no início são relatados os princípios das dores, as perseguições e a apostasia e o anticristo. A partir daí, por essa leitura, os demais eventos também serão relacionados ao final dos tempos, sobrando muito pouco ou quase nada para aquela época da igreja primitiva, a doutrina futurista radical, né? Já o livro de Marcos e Lucas teriam utilizados termos que deixam a narrativa do Senhor Jesus de forma não sequencial. Por exemplo, nos referidos livros, embora sejam narrados primeiro o princípio das dores, as frases mais olhai por vós mesmos. E mais antes de todas essas coisas demonstram que a narrativa do Senhor Jesus, em alguns pontos, foi feita de trás para frente, com pausas e retornos temporais. A época dos discípulos e da igreja primitiva, quer dizer, preterismo, né? Ou até mesmo aquela época, a parte daquela época, parte do presente e parte do futuro, historicismo. Nesse sentido, os livros de Marcos e Lucas, a primeira narrativa traria os eventos do princípio das dores e do final dos tempos. Feito uma pausa, a segunda narrativa teria trazido um retorno temporal para alertar aos discípulos a perseguição que estes enfrentariam, uns até mortos, mas não antes que o evangelho fosse pregado a outras nações. E a terceira narrativa seria do alerta ao cerco a Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, quando esta foi invadida, cidade, né? Quando Jerusalém foi invadida pelo general Tito, com uma perseguição sem igual à igreja primitiva e aos judeus.
E a quarta narrativa seria mais histórica, com Israel sendo ocupada por gentios. A quinta narrativa seria dos eventos apocalípticos do final dos tempos, com os corpos celestiais sendo abalados. Já a sexta narrativa seria a volta gloriosa do Senhor Jesus. Luiz, muito legal isso aqui, é muito bom as pessoas, a gente, eu, nós, todos termos conhecimento dessas revelações. Não, e aí, como o senhor pode ver, né, são versões, são posições diferentes de autores diferentes, Mateus, Marcos e Lucas, relatando a mesma fala do nosso Senhor Jesus Cristo, porém, segundo a compreensão deles, os eventos ocorreriam em momentos diferentes, né? E aí, seguindo a linha dos futuristas, Mateus, tudo acontece no futuro de forma sequencial. Marcos e Lucas, aí tem os historicistas que dizem, olha, parte se cumpriu no início do primeiro século, com o cerco a Jerusalém, destruição de Jerusalém, perseguição dos judeus, o exílio, né, do povo de Israel, aos gentios, etc. Só que muitas das coisas vão sendo cumpridas ao longo da história. Inclusive, poderíamos citar o Domo da Rocha, né, que foi construído no pátio ali do antigo templo. E também os preteristas, que acreditam que a grande parte, ou a maioria dos relatos do nosso Senhor Jesus Cristo aconteceram no primeiro século, ficando apenas o abalo, né, dos astros do céu, do sol, da lua, e o retorno de Cristo ainda pendentes de acontecer. Tá? Essas seriam as três vertentes. Só para dar um exemplo, pastor Genival, para que o ouvinte possa compreender melhor, lembra quando eu falei de Mateus 24:15, que para os futuristas, Mateus 24:15, a abominação assoladora estaria no lugar onde não deveria estar, do qual tratou Daniel? Para aqueles que são futuristas, quando eles leem Mateus 24:15, eles dizem, olha, ali terá que ter uma construção de um terceiro templo, e o anticristo irá estar ali naquele lugar santo onde ele não deveria estar. Esse é o pensamento resumido aí do pensamento futurista. Só que quando a gente vai para Lucas, capítulo 21, versos 20, mesmo paralelo, né, porque os três tratam do mesmo assunto, o mesmo paralelo do Mateus 24:15 é Lucas 21:20, diz assim: Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. E aí, para os preteristas, diz o seguinte: olha, não está falando do anticristo. Na verdade, Mateus 24:15, que vocês defendem, que seria o anticristo, na verdade está falando da destruição de Jerusalém no ano 70. Só para que o leitor consiga compreender cada uma das correntes. Cada um vai ler os três livros, as três passagens a respeito do final dos tempos de uma forma diferente, fazendo conexões diferentes. Isso não desmerece ou exalta nenhuma delas, mas é importante que aquele que nos escuta, que ele saiba essas correntes, para que aquilo que o senhor falou no início do vídeo, os sinais. Quem vai me dizer que quem estava correto? São os sinais. A hora que os sinais começarem a acontecer, eu estarei pronto para identificar qual é a corrente mais coerente com os sinais que estão acontecendo. Para aquela primeira geração, para aquele primeiro século, né, em que os judeus, os primeiros cristãos foram perseguidos, para eles, naquela época, eles acreditavam que já estava se cumprindo Mateus 24:15, né? Porque estava tendo a perseguição, tribulação, etc. Nós, hoje, no futuro, né, e para muitos futuristas, o que a gente pensa? Não, realmente isso ainda vai acontecer, ainda haverá uma guerra muito pior do que aquela que já aconteceu, haverá uma perseguição ainda muito maior. Então, são perspectivas diferentes de um mesmo fato, de uma mesma narrativa contada por autores bíblicos diferentes. Isso mesmo. E o que as pessoas têm que entender da importância, que eu sei que é cansativo para a pessoa que não quer, para a pessoa que não tem interesse, pessoa que não quer aprender, é cansativo. Ela pode até pular o vídeo, é muito, eu não consigo entender nada. É esse o problema, sabe? Se você não se interessar em aprender essas coisas, para você detectar os sinais e se aproximar pelo menos, porque nós não vamos saber o dia e a hora.
Está bem claro que nós não vamos saber o dia e a hora, mas o tempo nós vamos ter noção, ora. O que que fez os magos saírem lá do Oriente para poder vir procurar o menino Jesus em Jerusalém? Porque eles acompanhavam os sinais. Eles ficavam, aquela estrela, eles sabiam que não era uma estrela comum, mas eles sabiam que era um dos sinais da primeira vinda. Assim como os magos, naquele período, eles estudavam, não só os magos, como muitos outros estudavam, menos os sacerdotes de Jerusalém, porque Herodes ele ficou muito bravo com esse pessoal aí, porque era para eles saberem que os magos vêm lá do Oriente, vêm lá da Ásia, vêm para aqui, sabendo de que tem um sinal aí que se cumpriu das profecias, de que o Messias ia nascer, e vocês estão aqui dentro de Jerusalém. A vida de vocês é para isso, para vocês estudarem, para vocês saberem, falarem para a gente o que está acontecendo nas profecias, e vocês estão dormindo. Quer dizer, é a mesma coisa que está acontecendo nos dias de hoje. Os sacerdotes, eles estão dormindo. Eles estão preocupados em campanha, eles estão preocupados com propósitos, eles estão preocupados em levar povo para conhecer a Cidade Santa, eles estão preocupados com muitas coisas, mas não há uma principal preocupação que é essa, da gente estar preparado, pois está tão próximo da segunda vinda dele, e nós temos que ficar atento aos sinais, Luiz. E a gente vê, percebe muitos, né? Isso é e não é uma crítica, né? Que muitos são levados a acreditar numa docilização do evangelho, né? De que as coisas são da forma que são, porque Deus assim quis e tudo vai dar certo, e antes da grande tribulação eu vou ser arrebatado e nada vai acontecer comigo. E essa talvez seja realmente a nossa maior preocupação, deixar que o ouvinte, que aquele que é o futuro leitor do livro, né, ele esteja também preparado para que quando os sinais começarem a acontecer, que tenhamos talvez que enfrentar uma grande tribulação ou não, que tenhamos que talvez enfrentar a perseguição do anticristo ou não, mas que nós estejamos preparados, atentos aos sinais e firmes para aguardar a volta do nosso Senhor, que isso é pacífico. Tanto a primeira, preterismo, futurismo, historicismo, todos eles concordam que o nosso Senhor vai voltar para levar a sua igreja. Nós devemos estar preparados. Esse é o grande alerta. E a cena está se repetindo, Luiz, só para encerrar e suas considerações finais também, que a cena está se repetindo. Por quê? Aqueles judeus que ouviam os profetas, aqueles judeus que ouviam Isaías, que ouviam Jeremias, que ouviam os profetas da época, falando sobre a destruição de Jerusalém. Então, esses judeus que continuaram firmemente ouvindo a voz de Deus através dos profetas, esses tiveram uma vida diferente lá na Babilônia. Os outros que viveram, porque morreu muita gente com essa invasão da Babilônia, os que viveram foram quebrar pedra. Os que viveram foram sofrer. Mas esse grupo de judeus que ouvia os profetas, que eles tinham muito em si, é, que é, ouvia a voz do profeta, né? E eles ouviam Moisés, eles ouviam Jeremias, defendiam Jeremias. Na hora quando aconteceu o evento da destruição de Jerusalém, esse grupo de judeus, Deus cuida. Entre eles, Sadraque, Mesaque, Abednego, Ezequiel, aliás, que foi também, uns foi para um lado, outros foi para o norte, outros foi para o sul, outros foi para... Mas esse povo, esse grupo de judeu, eles foram serem bem tratados e alimentados pelo próprio palácio. E tinha Daniel para cuidar deles. Então, é isso que eu quero que o amigo leitor desse livro, o amigo que está aqui ouvindo a gente, se prepare, porque se você crer nessas profecias que estão se cumprindo e vão se cumprir, no meio da na grande tribulação, se a igreja estiver de fato vivendo, se os pré-tribulacionistas estiverem errados,
dizendo de que a tribulação vai ser, o arrebatamento vai ser antes da tribulação, e os pós-tribulacionistas estiverem certos, dizendo que a igreja vai estar no meio da grande tribulação, essa igreja que está preparada psicologicamente, espiritualmente, fisicamente, financeiramente, geograficamente, enfim, essa igreja que vai estar preparada, ela, além de ter a assistência divina e a intervenção, ela está preparada, enquanto que os outros vão ficar. Fica! O que estamos fazendo aqui? E o arrebatamento? Já era, passou. Nós agora estamos no meio de grande tribulação, Luiz. Decepção geral, né? Assim, a nossa preocupação é essa, uma decepção geral, né? Porque hoje a grande maioria acredita num arrebatamento pré-tribulacionista. E aí, de repente, as coisas começam a acontecer, os sinais começam a acontecer, e de repente não teve um arrebatamento antes do período de grande tribulação. E aí vai ser uma decepção geral. E assim, vamos mostrar ainda um outro exemplo, né? As pessoas hoje desviam da fé ou largam a sua fé em Cristo, deixam de acreditar por problemas pequenos, né? Por situações que fiquei chateado com meu pastor, com meu líder, fiquei chateado com meu irmão, e simplesmente atribui isso a Deus e se desviam da fé. Imagina a pessoa tendo que passar num período de grande tribulação. Imagina você na situação ali de Sadraque, Mesaque, Abednego. Então, assim, todas as vezes que Deus livrou os seus escolhidos, né? Ele os livrou na tribulação e não da tribulação. Então, a ideia nossa aqui, trazer o estudo do Apocalipse, é preparar o leitor para que, quando os sinais acontecerem, ele consiga identificar e consiga crer e confiar, né, que a nossa redenção está próxima. Foi o que Cristo falou no livro de Lucas, Mateus, a redenção, quando esses sinais começarem a acontecer, alegre-se, né? Na verdade, não tem que ficar triste, alegre-se, porque a tua redenção está próxima, né? E Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Deixa eu só dar meu recadinho aqui, Luiz, para antes de despedir, porque se você quiser adquirir o livro É Tempo de Oração, que é um livro introdutório para a oração, para os iniciantes, então nós temos aqui o meu contato, entre em contato comigo, você pode adquirir tanto o livro impresso como o livro e-book digital aqui nas plataformas. Principalmente essa plataforma QIFI, ela que mais assim está bem fácil de fazer as compras do livro digital, tá bom? E se você quiser ajudar o ministério a tempo de oração, se você quiser, sabe, ajudar nesse trabalho, esse trabalho está sendo muito gratificante, ajudando as pessoas, estou ajudando o Max, ajudando pessoas, nós vamos fazer um trabalho assim presencial, local, muito bom, e a gente vai precisar de ajuda assim econômica, desse apoio financeiro. E que sua alma seja generosa, seja tocada para que a gente possa realizar esse trabalho e você indiretamente também vai estar participando através de dízimos, ofertas, doações e etc. Tá bom? Luiz, a semana que vem o assunto vai ser o quê? Semana que vem nós vamos ter a conexão, né, do Apocalipse e os apóstolos. O que que os apóstolos Pedro, Paulo, Tiago falaram a respeito dos eventos descritos no Apocalipse? Nós já vimos, pastor Genival, as conexões de Apocalipse com as festas, nós já vimos as conexões do Apocalipse com os profetas, nós já vimos a conexão do Apocalipse com os evangelhos, e agora nós vamos verificar o que, que os apóstolos falaram a respeito do assunto. Veja, nós ainda estamos na parte, digamos assim, introdutória, para que quando chegar realmente capítulo por capítulo do livro do Apocalipse, o ouvinte, o leitor já tem uma bagagem boa para que ele possa compreender evento por evento e assim identificar os sinais. E é muito importante que aquele que nos ouve agora já avise os seus familiares, amigos, colegas, e que sábado que vem, às 9 horas da manhã, nós estaremos aqui com vocês trazendo essa temática muito importante. Valeu, Luiz. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Fique com Deus. Deus abençoe você, sua esposa, seus filhos, sua família e toda Poços de Caldas.
Igualmente, pastor Genival, um abraço a todos os ouvintes. Deus abençoe a família do senhor também, pastor Genival, e a família de cada um dos nossos telespectadores. Um Amém. abraço. Até sábado que vem, às 9 horas. Já Amém. deixa o sinalzinho aí, já deixa marcado, ativa o sininho já para não perder o vídeo. É isso aí. Um abração, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.